Zacarias, capítulo 1, versículo 1, diz assim: No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus pais, quando os primeiros profetas clamavam: Assim diz o Senhor dos Exércitos, convertam-te dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não me ouviram, nem deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos tinha intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Agora, capítulo 4, Zacarias, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: O anjo que falava comigo voltou e me despertou, como desperta alguém de sono. Ele me perguntou: O que você está vendo? Respondi: Vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro, vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse: Você não sabe o que é isto? Respondi: Não, meu senhor. Ele prosseguiu e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo em meio a aclamações. Haja graça e graça por ela. Novamente, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desse templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo: O que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? E acrescentei uma segunda pergunta: O que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem azeite dourado? Ele me respondeu: Você não sabe o que é isto? Eu respondi: Não, meu senhor. Então ele disse: São os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Pai, eu apresento esse momento da palavra diante do Senhor. Que o Teu Espírito, Pai, possa abrir a minha mente e falar através de mim. Mas que o Senhor possa abrir os nossos corações, Pai, para aprender aquilo que o Senhor quer ministrar à Tua igreja. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes, Pai. Então nos ensine a lidar com ela, a exercitá-la diariamente. Nos dê, Senhor, um coração contrito, um coração sincero na Tua presença. A glória é Tua, o poder é Teu, a igreja é Tua. E nos colocamos na Tua presença
para que o teu Espírito, Senhor, ministre sobre nós, continue ministrando sobre nós essa noite. No nome de Jesus. Amém. É interessante que o contexto que o profeta Zacarias prega não era um contexto muito bom. Na verdade, quando o profeta começa a pregar, geralmente não é um contexto tão agradável, né? Mas aqui especificamente, Zacarias foi levantado em uma época em que os judeus estavam retornando da Babilônia, ali do exílio, durante 70 anos. Só que havia uma problemática, porque quando a Babilônia ingressou em Jerusalém em 3 incursões, não apenas retirou os judeus ali, mas também retirou tudo do que havia sobre o templo, destruiu, quebrou, destruiu toda a muralha de Jerusalém, quebrou também, derrubou o templo, o palácio real, colocou fogo na cidade. Então o que havia ali literalmente era pó, não havia nada, apenas pequenas construções. E quem ficou ali em Jerusalém foram as famílias humildes, pobres, e acabou misturando ali com um pouco, com os samaritanos, que depois a gente entende um pouco da confusão que havia entre os judeus e os samaritanos. E outros povos ali também. Eles acabaram se misturando ali. Então, quando o povo retorna, eles só viam destruição, eles só viam muro, só viam, a cinza, o que havia de destruição. Então não tinha nenhuma esperança. Então quando eles retornam ali, eles não retornam simplesmente, embora pudessem estar alguns, porque outros quiseram ficar na Babilônia, mas veio o decreto e muitos retornaram à Babilônia. Então quando eles estavam retornando num contexto de tristeza, um contexto de desânimo, porque eles ouviram aquilo que Deus havia prometido aos pais dele, que através de Abraão, de Isaac, de Jacó, haveria uma grande nação, uma nação forte. Eles sabiam das promessas que foram feitas a Davi e a sua descendência, que em Jerusalém sempre teria um rei, que aquele local seria um local de paz, um local forte. Inclusive, Israel era uma das potências antes de ser destruída. Então, até o ego deles foi realmente, literalmente, destruído. Então, quando eles voltam ali, eles estão desanimados, eles estão tristes. Então, Zacarias, ele foi levantado para falar a palavra de Deus e animar ao povo a construir de novo Jerusalém. E veja que não é uma situação muito fácil, porque já não é muito fácil construir. Mas construir sem ter condições, viver de doações, que inclusive, agora a Média Pérsia, que estavam sob o domínio, ajudaram também nessa volta, nessa construção. Eles tinham conflitos internos e também externos. Tanto é que tem textos que falam que literalmente era uma mão na espada e a outra arrumando o muro. Então havia ali o perigo de outros povos que não queriam que eles reconstruíssem. Inclusive, quando Ciro dá o decreto para que eles retornassem, a construção ela parou, porque houve uma tentativa ali, falando que eles estavam se levantando para destruir a Média e a Pérsia, então que não poderiam. Então houve outro decreto que paralisou a construção. E posteriormente, através de Dário, a construção voltou. Só que eles tinham outros problemas também internos. E não apenas de discussões para ver quem lideraria, mas de pecado. Quando nós lemos ali o livro de Esdras, Neemias, que eles falam especificamente do pecado do povo. Então, Zacarias, quando ele é levantado, ele está falando para uma geração que estava desanimada e com o coração começando a se endurecer no mesmo progresso antes do exílio. Então, Deus levanta Zacarias para comunicar a sua palavra. Então,
Por isso que diz aqui, no versículo 1 do capítulo 1, no 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Zacarias, então, queria levar o povo ao reconhecimento de que não era Deus que havia falhado em suas promessas. A causa do desânimo não é porque Deus não era poderoso o suficiente para cumprir a sua promessa. Então, Zacarias, ele começa a lembrar o povo que, de fato, o levou para o exílio na Babilônia. Então, ele fala assim, olha, Deus estava muito irado com vocês. Então, Zacarias estava lembrando que o povo havia pecado. E assim como ele havia sido levantado naquela época, antes outros profetas haviam sido levantados para falar que o povo estava em pecado. Como não houve conversão, o juízo de Deus veio sobre aquele local. E muitas vezes Deus, contextualizando, Deus, ele comunica a palavra dele por amor a nós, de situações que precisamos de melhorar. É claro que nem todo momento ruim é ocasionado por um pecado, Inclusive, nós vemos vemos Jesus falando sobre isso, Paulo falando sobre isso no Novo Testamento, que nem toda causa de momentos ruins quer dizer necessariamente pecado. Mas nesse ponto específico aqui, a origem da destruição era por causa do pecado do povo. Então, Zacarias queria que o povo refletisse naquela situação para não fazer o que os seus pais fizeram. E quando nós lemos, ouvimos ou meditamos na palavra de Deus, ela precisa trazer essa reflexão aos nossos corações, às nossas mentes. Porque o plano de Deus não é que voltemos para o pecado de onde saímos, mas para que a gente possa ter um progresso em direção àquilo que Ele sonha e anseia que os seus filhos sejam. Então, continuando aqui no versículo 3, portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus estava levando o povo novamente para Jerusalém. Mas além de conceder Jerusalém mais uma vez, Deus queria que o povo voltasse também com um coração voltado a Ele. Então não era apenas uma terra nova, também deveria estar ali um povo novo, redimido, um povo ali que estava querendo olhar e aprender sobre a palavra de Deus. Então Deus exclama aqui, Ele fala, assim diz o Senhor, o profeta, falando, voltem para mim. Então aqui há uma necessidade de urgência para que o povo se convertesse. Deus falando assim, voltem, porque se vocês voltarem, eu voltarei para vocês. Então aqui há uma promessa imediata de sustento, não apenas de perdoar, mas também de restaurar. Nós vemos aqui a chamada literal de Deus para que aquele povo pudesse agora voltar a ser chamado povo exclusivo dele. Então ele fala, voltem, porque se vocês voltarem, eu estarei no meio de vocês. E é assim muitas vezes que quando as pessoas pregam, quando nós lemos a Bíblia, o Senhor está falando continuamente, volte para mim, porque se você voltar, eu estarei habitando dentro de vocês. Então aqui há uma chamada urgente, não é? Será? Eu preciso melhorar e depois eu volto a congregar, depois eu volto a ter uma vida cultica. Não, a chamada é imediata.
né, os carrapichos, a sujeira que está em nós, ela vai sendo retirada à medida que a palavra vai entrando em nós, à medida que o Espírito vai sendo derramado em nós. Então aqui é uma chamada urgente e imediata, com uma promessa de restauração. Continuando no versículo 4. Não sejam como os seus pais, quando os primeiros profetas clamavam. Assim diz o Senhor dos Exércitos: convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram nem deram atenção, diz o Senhor. Ele não apenas fala de uma forma direta, mas também exemplifica com a geração passada. Ele fala assim: olha o que aconteceu com os seus pais. Olha o que aconteceu quando se endurece o coração. Olha o que acontece quando nós fechamos, não apenas o nosso coração, mas os nossos olhos e ouvidos para a palavra de Deus. Muito mais do que uma destruição física, também há uma destruição espiritual. Então o profeta fala assim: olha o que aconteceu com eles. Que sirva de exemplo para que quando vocês entrarem nessa terra, vocês não repitam aquilo que foi feito. Olha o que aconteceu, porque o mesmo Deus que salva e cumpre a sua palavra, Ele também cumpre a palavra de juízo. Só que ele fala aqui de duas situações: convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Nós precisamos observar os locais que nós andamos. Não estou falando que crente anda só com crente. Como é que vai pregar para não crente? Mas as nossas alianças, a nossa convivência, o nosso estilo de vida, ele pode sim ser influenciado nos caminhos que andamos. Então, aqui o profeta fala assim: olha, volte desse caminho, porque esse caminho vai te levar para onde levou os seus pais. Por isso que nós temos João falando que quem é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele, Jesus. Então a caminhada que o povo de Deus deve percorrer é a estrada que está escrito Jesus, Cristo. E não aquela que talvez a sociedade venha impor. Precisamos sim observar com quem nós nos aliançamos, com quem nós conversamos e às vezes tomamos o estilo de vida daquela pessoa como nosso estilo de vida. Porque isso sim pode influenciar. O que aconteceu quando Deus falou ao povo assim: ó, quando vocês chegarem lá, vai tirando o povo de lá. O que eles fizeram? Não tiraram. E quem que toda vez deu dor de cabeça a eles e que influenciava na cultura e com outros deuses? Justamente os povos que ali ficaram, e eles tiveram dó. E Deus deu uma ordem direta e clara: tire. Eu não quero ninguém, é para vocês habitarem aí e a minha palavra reinar lá. E eles não escutaram a voz de Deus. Então toda vez que nós andamos em caminhos que Deus está falando, não é aí que é para você andar não. Nós estamos abrindo a porta do nosso coração para situações em que Deus não está. Talvez em um primeiro momento nós estamos ali tão firmes em Deus que parece que aquilo não vai dar em nada. Mas quando nós acordamos, nós estamos tão envoltos naquilo mesmo que nem nos lembramos mais como chegamos ali. Então, o profeta fala assim: olha, os maus caminhos, saiam deles e ande, pela estrada que é proposta em Cristo. Acrescento agora. Mas ele fala não apenas de uma caminhada, mas ele fala também das obras más. Então, o como andamos e aquilo que produzimos com as nossas mãos, esses atos, eles precisam honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, nem tudo aquilo que fazemos, talvez, pensando que estamos agradando ao Senhor, assim como eles estavam fazendo, quer dizer literalmente que estamos agradando ao Senhor. Porque o que Deus ele requer de nós literalmente é obediência.
e não simplesmente um trabalho esforçado. Obviamente devemos ter o esforço no trabalho, mas a obediência ela é muito mais importante. Então as obras que aquele povo deveria, realizar, precisava ser com o padrão de qualidade do Senhor. Então a construção ali da cidade, da vida deles, deveria ter a assinatura de Deus, e não a assinatura do homem, a vontade. Não, eu acho que o templo tem que ser assim. Não, vamos dar uma modificada? Não, eu acho que Deus se equivocou, vou dar uma clareada aqui, vou modificar o projeto. Então essas obras que o profeta, ele ressalta, ele está falando assim, olha, aquilo que os seus pais fizeram, não faça mais. Porque agora essa cidade deve ser uma habitação de pessoas santas, pessoas irrepreensíveis, pessoas que têm um caminho e prática diária no Senhor. E a chamada para a igreja, ela é justamente essa, de viver em obediência e de realizar aquilo que Deus coloca para que cada um faça, conforme Ele pede. Não, mas eu acho que tem que ser assim, eu estou sentindo de fazer assim. Eu acredito que Deus ele usa também os nossos sentimentos, todos os sentidos Deus utiliza na sua obra, Não apenas o de sentir mesmo, mas, enfim, todos os sentidos o Senhor utiliza para que aquilo seja exercitado e Ele possa comunicar a palavra dEle. Mas a sensação, ela não pode substituir a palavra de Deus. O êxtase, o sentimento ali, não pode contrariar a palavra de Deus. Pelo contrário, a animação, a euforia precisa existir no povo de Deus, sim. O povo de Deus é alegre, é fervoroso, não nega amor, ele fala assim, olha, eu te amo. Não é um povo frio, não. Mas é de entender que aqueles sentimentos são totalmente dirigidos conforme a palavra de Deus fala que deve ser. Então o profeta, antes de falar, inclusive vai ser a parte final, que é o capítulo 4, antes de falar aqui as visões, ele está suscitando a primeira etapa que inclusive nós entramos no Evangelho, que é o arrependimento. Ele está falando assim, não adianta vocês ganharem essa terra de novo se vocês voltarem da mesma forma. Então, o que eu quero dizer aos irmãos essa noite, que se há algo que precisa ser abandonado na sua vida, abandone. Volte para o Senhor, porque Ele está aqui, e Ele quer habitar dentro do seu coração. Ele não quer apenas habitar, Ele quer fazer parte da sua vida, que tudo aquilo que você realizar, faça para a glória dEle. Mas não quer que esse retorno seja conforme você era antes. Precisa ter uma mudança interna da sua vida, do seu estilo de vida. Aquilo talvez que você escutava ou falava, você já não faz mais. A sua forma de amar agora, a sua esposa, ou seu marido, os seus filhos, precisam ser purificados conforme a palavra de Deus ensina como devemos amar essas pessoas. Como nós tratamos o nosso semelhante, o nosso irmão, precisam passar pelo crivo da palavra de Deus. Então o profeta continua aqui. Os pais de vocês onde estão? E os profetas? Será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras, os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos tinha a intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Então, Zacarias, ele fala assim, olha, os profetas e os seus pais, onde estão? Eles estão aqui? Não, morreram. Mas a palavra de Deus continuava. Aquilo que aqueles profetas falaram ainda estava em vigência. Então Zacarias aqui, ele torna evidente a supremacia daquilo que Deus diz. Ainda que aqueles profetas fossem importantes
importantes para a geração passada, para levar alguns ao arrependimento. Mas eles morreram. Seres humanos, ainda que sejam amorosos, amáveis, conforme a palavra de Deus, homens e mulheres de Deus, são frágeis, terrenos, falecem. Mas a palavra de Deus dura para sempre. Quantos pastores, pregadores já passaram aqui? Nossa igreja tem mais de 60 anos. Quantas pessoas já estiveram aqui? Pessoas boas, sim, segundo a palavra de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus. Hoje estão na glória. Mas a palavra de Deus continua sendo pregada aqui, domingo após domingo. Assim como tantas outras igrejas, antigas ou novas. Pessoas são passageiras. Mas a palavra de Deus, ela vai permear, ela vai continuar pelos séculos dos séculos. A palavra do Senhor, ela é eterna. Então o profeta fala aqui, ele fala assim, olha, o que aconteceu, passou, mas serve de exemplo, mas aquilo que eles falaram precisa ser exercitado por cada um de vocês. Então o profeta aqui, ele anima o povo à obediência. E nós precisamos cada vez mais de uma igreja que anima a sua sociedade em obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos de uma igreja viva no Evangelho, que entende a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus de forma consciente, dirigida pelo Espírito Santo, em que afirma que não há sombra de variação sobre essa palavra. Ainda que talvez o pregador, aquela pessoa que esteja ministrando, possa cair no pecado, mas a palavra de Deus, ela é santa, ela é eterna, e ela não volta atrás por quem a ministra. Porque ela é dita, ela é conforme aquilo Deus escolheu para o seu povo. Então, a fundação daquela nova sociedade ali, com pessoas com hábitos ruins, pecados, uma sociedade totalmente destruída, deveria ser reerguida conforme a palavra de Deus. Então, toda vez que nós construímos algo, nós precisamos entender, que inclusive eu vou ler aqui depois, Lucas fala também lá em Atos, né, que a pedra de esquina, a pedra fundamental da igreja é Cristo Jesus. É uma referência direta. Então, quando nós começamos a reconstruir algo, a trabalhar em algo, a pedra fundamental que não apenas dá origem, mas também que sustenta, ela precisa ser a pedra, né, exemplificando a pessoa de Cristo Jesus. Então, quando uma igreja faz projetos, planos para o ano de 2024, 25, 26, precisa ter Cristo como primazia, precisa ter Cristo como a pessoa que vai sustentar aquela obra e que vai dirigir. Chegar a um ponto que olharmos assim e falarmos assim, eu estou totalmente diferente daquilo que Jesus pediu para que eu fizesse. Então eu retorno para aquele ponto onde eu parei, onde eu fiz a curva, para voltar a trilhar a caminhada que está proposta conforme os planos de Deus. Então, no capítulo 4 aqui, Zacarias tem 8 visões. E essa que eu vou ler aqui hoje, ela é a quinta, que está no capítulo 4. Essas visões dadas a Zacarias servia para mostrar uma realidade espiritual, para animar o povo e também dar uma direção ao povo. Mas tem uma referência direta na figura e na pessoa de Jesus. Então, começa assim a quinta visão. O anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Não se sabe se Zacarias aqui estava dormindo ou ele ficou tão
abismado com as outras visões que ele entrou em êxtase mesmo e perdeu um pouco o foco. De uma forma, o anjo chama a atenção do profeta e ele desperta. Pode ser sim de um sono ou um despertar espiritual. E ele continua aqui. E ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isso? Respondi: não, meu senhor. É claro que quando nós interpretamos uma visão ilustrativa, né? Como o anjo estava mostrando aqui para Zacarias, embora, né, todo esse contexto aqui faça parte ali dos utensílios do templo, mas é arriscado simplesmente interpretar pela literalidade de cada significado aqui. Até porque Zacarias era conhecedor de todo esse contexto. E ele pergunta: o que significa toda essa visão? Ele sabia o que significava um candelabro, ele sabia a função do azeite, ele sabia a função da oliveira, mas toda aquela visão ele não conseguiu em um primeiro momento discernir. Mas para facilitar o nosso entendimento aqui, eu gostaria de lembrar: o candelabro de ouro, ele tem uma simbologia na questão da glória de Deus, na manifestação de Deus. O vaso é algo que retém um produto ou algo. O que o vaso especificamente nessa visão estava retendo aqui? O azeite. O azeite, ele simboliza o quê? O Espírito Santo. Mas nós também temos as 7 lâmpadas. 7 dá a ideia, né, de conclusão, completo. Mas o significado das lâmpadas é a manifestação das virtudes de Deus. Nós fazendo uma referência direta aqui, eu conversei com Valéria essa semana, então se eu estiver errado, pastor, se eu brigar com ela. Tá? Mas brincadeira, obrigado, Valéria. E nós temos uma atribuição da manifestação das virtudes de Deus, o conhecimento, frutos do Espírito, né, para facilitar, atualizar para a igreja de hoje. E os 7 tubos, né, para cada lâmpada, nós temos aqui a conclusão, ou a perfeição espiritual. A oliveira, nós temos tanto o significado para prosperidade, como também para unção. Olha o quanto é importante entendermos como o profeta iniciou o livro. Ele começa falando de arrependimento. E aqui nós temos um derramar de restauração. O que Zacarias estava falando para aquele povo? E também é para nós hoje. Quando alguém se arrepende e se volta para a palavra de Deus, a nova vida agora é despejada sobre aquela pessoa, sobre a igreja e sobre uma nação. A glória de Deus desce sobre aquele lugar. Há uma restauração completa de tudo aquilo que a pessoa fazia antes e agora não deve praticar mais. Mas há um enchimento do Espírito. Só que é interessante nessa passagem aqui, que esse ofício antes era a responsabilidade do sacerdote de permitir que a lâmpada sempre estivesse acesa. Mas nesse momento aqui, nós vemos uma ação totalmente divina. Há momentos da nossa vida que estamos tão afastados de Deus, que é tão difícil voltar àquilo que talvez um dia já fomos, ou conhecer agora uma nova vida em Cristo Jesus. Parece que aquela realidade é tão impossível para um ser humano.
Mas o que Zacarias está falando para aquele povo, assim, olha, o derramado do Espírito Santo e a restauração dessa terra não é responsabilidade de vocês. É uma ação divina. A responsabilidade de vocês é se arrepender e voltar à obediência à palavra de Deus. E às vezes nós estamos tão, assim, pobres, entristecidos, sem vida, sem força para nada, parece que é difícil até de levantar da cama. Parece que aquilo que nós fizemos foi o decreto do nosso fim. Óbvio que pecado se trata com um único remédio, arrependimento. E pecado não pode ser coisa, não, tadinho, né? Não, pecado fere o corpo, pecado fere a intimidade da pessoa com Deus. Mas essas situações, elas acabam com o arrependimento. Mas quando aquela nação se arrependeu, quando nós nos arrependermos, quando a igreja de Jesus se arrepender, a ação de Deus toma conta daquele lugar. Agora há uma nova vida, do ministrar daquilo que Deus tem para cada um. Isso me faz lembrar daquele processo que nós falamos geralmente na ECC, né? Na Escola de Crescimento Cristão. Primeiro vem o arrependimento, né? Depois nós temos acesso à salvação e a santificação, ela vai até o último dia, o último dia da nossa vida. Então, essa mensagem aqui, ela está comunicou ao povo e a cada um de nós que a restauração, ela sempre fez parte dos planos de Deus. E aqui nós temos uma ação, um mecanismo que não tem a influência humana, mas é totalmente desenvolvida pelo Senhor. Um verdadeiro avivamento é uma restauração espiritual. Não começa simplesmente por movimentos, mas começa com o joelho no chão, com arrependimento e volta à palavra de Deus. O êxtase, a animação é uma consequência da habitação e do derramar do Espírito Santo de Deus em cada um de nós. O avivamento espiritual não começa simplesmente com a alegria, a energia do nosso corpo, porque ela é finita, ela acaba. Esse azeite que nós derramamos pessoal, ele é finito. Mas aqui nós temos, né, inclusive, a multiplicação. Quando nós olhamos aqui, 7 vezes 7 dá 49, então há um transbordar do óleo, do azeite caindo sobre cada lâmpada. Então não é simplesmente algo completo, mas é algo transbordante, é abundante. Então, quando nós buscamos uma restauração espiritual pessoal, ou da nossa igreja, da nossa casa, nós precisamos ter em mente que a restauração ela vai se iniciar por reconhecermos o nosso pecado, a nossa insuficiência sem a presença de Deus. Quando nós reconhecemos que aquilo não nos compete, nós sabemos quem somos e viramos totalmente desprendidos de vaidade, dependentes da presença de Deus e falamos assim: Senhor, faça-se a tua vontade, assim como Jesus falou. Precisamos entender que a chamada para a vida do Evangelho é uma vida diária de arrependimento dos pecados. O pecado precisa ser tratado como algo sério. Pecado não pode ser brincadeira. Pecado não pode ser piada. Nós não podemos ficar felizes. Me causa às vezes muita estranheza quando nós ficamos até mesmo, de uma certa forma, cínica. Não estou falando aqui de individualidade, tá? Pelo amor de Deus. Quando às vezes uma pessoa que nos feriu cai em desgraça, essa é a palavra, cai no pecado, parece que dentro do nosso coração nasce ali uma chama de justiça. Olha, está vendo? Fulano falou mal de mim, caiu. Não. A palavra de Deus fala que quando um pecador se arrepende, há o que no céu? Festa. Então, se uma pessoa peca, o que há no céu? Tristeza.
quando nós nos alegramos com o pecado alheio, estamos dando a mão a Satanás e festejando com ele a derrota do Evangelho. Mas quando nós celebramos a restauração, celebramos que um irmão, ainda que seja difícil, se arrepende dos seus pecados, nós estamos celebrando junto com os anjos e falando assim: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor derramou a tua graça sobre essa pessoa, sobre essa nação, sobre essa igreja. Então o nosso papel como igreja é orar pelas famílias. Se há alguma família que os filhos ainda não se converteram, a igreja precisa orar e ajoelhar, interceder por essa casa para que haja conversão e restauração. Se há algum irmão que está passando dificuldade, a nossa chance e a nossa convocação é de pregar o arrependimento e falar: se você se arrepender dos seus pecados, haverá vida dentro de você. Haverá um renovo do Espírito Santo dentro de você. Então continua do versículo 6, dizendo assim: ele prosseguiu e me disse: essa palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Derramando aqui. Aqui há uma confirmação. Zorobabel era o governador da época, era o líder civil da época. Há uma confirmação de que, através de Zorobabel, que era o novo governador, haveria a completude daquela obra. Quando o Senhor nos chama para algo ou realizarmos algo, precisamos entender que somos pequenos. Por isso que ele usa esse exemplo aqui. Ó grande monte, diante de Zorobabel você será uma planície, uma grande montanha, uma grande dificuldade, em frente a um simples homem ou uma simples mulher, não será nada quando a presença de Deus está sobre aquela pessoa. Então, quando nós fomos chamados para construir a partir de Jesus, precisamos de entender que aquele que começa, termina. Precisamos entender que a força, a capacitação não está no homem. Ainda talvez que venham montes diante de nós. Todos esses montes serão considerados como uma planície diante da dificuldade. Imagine aquele povo escutando uma palavra dessa. Eles não tinham dinheiro. Muito, né? Tinham pouco, mas tinham. Mas eles estavam pobres. O exército ainda não estava constituído, eles não tinham proteção. Eles estavam ali, literalmente, né, aos olhos mesmo, ao olhar do ser humano, soltos ali, só. Mas Deus fala assim: não, vocês não estão só, porque eu estou com vocês. Qual dificuldade pode me impedir de fazer com que essa obra seja completada? Então ele continua aqui animando o povo. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construir. Para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. O que Paulo fala lá em Coríntios? Que uma das funções da profecia é para fazer o quê? É para animar, não é? Que ele fala que é para exortar, né? E essa palavra exortar é literalmente impulsionar, é falar assim: vai. Então o profeta aqui, ele começa com arrependimento, e depois ele começa a falar sobre o transbordar do Espírito, mas ele fala: não é para ficar aqui não, é para continuar a obra, é para continuar a fazer aquilo que eu mandei você fazer. Então ele levanta aquele povo para uma finalidade. Então ele fala aqui uma frase que sinceramente me marca muito.
E quem anda comigo sabe que eu sempre falo ela. Diz assim no versículo 10: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Para aquele povo havia destruição. Então Deus fala assim para eles: comece pelo primeiro tijolo. Parece que às vezes a gente está em situações assim que chega e desanima. Você olha assim, né? A louça. Você olha aquela tanto de louça, fala assim: meu Deus, no frio desse, não vou acabar com isso hoje não. Começa pela primeira louça, pelo primeiro copo. Coloca um louvor. Quando você se der conta, você já lavou tudo, já está com sangue quente, vai lavar até a casa. E o povo anima, o profeta anima o povo aqui e fala assim: olha, não despreze. Louça é comigo, né, cara? Esse exemplo eu posso dar. É lá também, Natália? Então tá bom. E eu acho interessante que o profeta fala assim: olha, não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas atitudes. Às vezes você vê o seu casamento assim totalmente destruído. Você olha assim: meu Deus, que trabalhão que vai dar. Não despreza os pequenos começos. Não despreza o primeiro eu te amo. Não despreze o primeiro pedido de perdão. Não despreze os pequenos atos na reconstrução dessa relação. Às vezes você fala assim: rapaz, meu relacionamento com meu filho parece que não tem volta. Acabou. Não despreze o primeiro abraço. Não despreze o primeiro carinho. Fala assim: meu filho, eu te amo. Não despreze as pequenas atitudes diárias que nós podemos fazer. Às vezes parece que a gente fica no mundo imaginário e parece mesmo que nós somos chamados só para coisas grandes. Você quer saber se a pessoa é convertida mesmo? Se no dia a dia dela, de uma forma literalmente, ordinária, nos pequenos atos da vida, ela é crente. Porque às vezes nós somos capazes de fazermos coisas grandes para o nome do Senhor, mas as pequenas, elas exigem mais do nosso caráter, que é quando justamente nós estamos distraídos ali no automático. E as pequenas coisas diárias, elas refletem como está o nosso coração. Então, por isso que nós não podemos desprezar as pequenas atitudes que nós falamos. Às vezes nós vemos uma pessoa com dificuldade, às vezes a gente vê aquela pessoa com potencial para realizar algo. Nós nos prendemos a um defeito dela, nós nos prendemos a uma dificuldade que ela está passando ali. Acabou. Não. Às vezes a pessoa tem até chamado para aquilo, mas está toda imperfeita ainda. E o que a igreja precisa fazer? Opa, vamos lapidar, vamos passar por um discipulado, vamos amar. E às vezes nós perdemos esses pequenos diamantes, porque nós temos preguiça de termos esses atos pequenos. Então, se você quer ter uma obra bem-sucedida dentro da sua casa, onde você passar, comece pelos pequenos atos. Não despreze as pequenas atitudes. E é isso que Zacarias está falando assim: olha, eu sei que está difícil, eu sei que não tem muro, não tem templo, parece que não vai ter nada aqui, mas começa pelo primeiro tijolo, que o Senhor que começou essa obra vai terminar. A garantia agora já não é do profeta, mas sim vinda do Senhor. Então, quando a nossa igreja, agora a igreja cristã, Manancial da Vida, ela inicia um trabalho para a glória de Deus, aquele que começa é aquele que capacita, é aquele que direciona, é aquele que mostra. E nós não podemos ter medo das dificuldades. Às vezes a gente olha assim: meu Deus do céu, é impossível. Mas se o Senhor pediu, a nossa obrigação é de andar e fazer. Como vai ser a conclusão? Como será essa caminhada? É responsabilidade do Senhor, daquilo que Ele vai colocando em nós. O que Ele espera é que as nossas mãos e o nosso coração estejam totalmente diante dele, de forma obediente.
Então, para finalizar, louvor, por favor. Versículo 11. Então perguntei ao anjo, o que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E acrescentei uma segunda pergunta. O que são aqueles dois ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro, que vertem azeite dourado? Ele me respondeu, você não sabe o que é isso? Eu respondi, não, meu senhor. Então ele disse, são os dois ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Aqui, para exemplificar, embora nós podemos atribuir as testemunhas também que irão pregar nos últimos dias, ou até mesmo a cada um de nós a pregarmos, ou quando estivermos fazendo algo. Aqui estava falando especificamente de Zorobabel, que era um líder civil. Assusta não, irmão, calma. Zorobabel era o líder civil. E tanto é que no capítulo anterior fala de outro líder aqui religioso, que era o sumo sacerdote da época, Josué. Então aqui nós vemos uma comunicação da restauração civil, que era realmente ali da organização da cidade. Mas também nós vemos aqui Deus anunciar uma organização e uma restauração espiritual. Deus não tem um compromisso simplesmente com aquilo que queremos ou algo material. O compromisso dele é com a sua própria palavra. Então, quando ele anuncia aqui, ele fala assim, eu vou dar uma nova cidade para vocês, mas eu quero um novo povo. Então, o que Deus espera que de cada igreja, de cada filho, de cada membro de uma igreja, é que haja uma restauração da sua estrutura e do seu espiritual para você anunciar o ano aceitável do Senhor. É isso que Deus espera de cada um de nós. A nossa chamada é justamente essa. A nossa chamada é justamente para que possamos sermos essas testemunhas, e sermos testemunhas de uma sociedade caída que pode conhecer a presença de Deus. Ah, mas o mundo jaz o maligno. Eu sei que a situação ela não coopera. Eu sei que a circunstância parece ser muito difícil. Talvez seja no seu lar. Gostaria que cada um se levantasse agora, por favor. Sei que comumente nós fazemos apelo, mas eu queria que hoje nós fizéssemos. Se a sua questão for pessoal, entrega isso diante do Senhor. Mas talvez seja do seu lar, ou algo que passou no seu relacionamento conjugal, com seus filhos. Eu gostaria que você apresentasse essa situação diante do Senhor hoje. E que você começasse a orar para que o Senhor te ajudasse a fundamentar essa reestruturação a partir de Cristo.